Se o que nós criamos importa para esta vida, será que importa para toda a eternidade? Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Escrita Real, mais um vídeo dessa série Co-Criadores, em que nós estamos falando sobre este livro, né? Essa série foi toda a série foi baseada no livro Chamados para Criar, de Jordan Raynor. E esse é o último vídeo. Se você caiu de paraquedas, já te adianto que você tem que assistir o primeiro para poder fazer um pouco mais sentido, mas fique à vontade. Se porventura o título te chamou a atenção, continue assistindo. Nós estamos aqui falando sobre empreendedorismo, sobre essa coisa de inovar, criar. É focado mais para isso, né? A questão mesmo de você usar a sua criatividade ali para empreender, se você tem esse chamado. Bom, vou falar sobre esse questionamento, que inclusive foi o autor que trouxe. Então, se a nossa criação importa para esta vida, será que ela importa para toda a eternidade? Mas antes de falarmos sobre isso, gostaria de pedir para que você curta, comente, compartilhe e também não deixe de se inscrever aqui no canal, se você ainda não é inscrito. Então vamos lá, é interessante que essa pergunta o autor lhe trouxe e eu nunca tinha parado para pensar nisso, porque uma vez que somos empreendedores ou trabalhamos, não importa de que forma, a gente realmente se questiona um pouquinho de, hoje eu tô aqui fazendo, eu tô me sacrificando, né? Estou aqui vivendo nesta terra, com esta vida. E aí, será que esse fruto do meu trabalho, ele vai, se de alguma forma, refletir na eternidade? Então, será que o que eu faço hoje vai acabar quando esse mundo acabar? Então, é interessante que são questões que a gente tem, mas creio que seja saudável. Interessante que Jordan Raynor vai dizer que lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, o verso 58, ele diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Particularmente é um dos meus versículos favoritos. E ele vai justamente usar essa fala de Paulo dizendo o seguinte: sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. E aí ele fala que a obra do Senhor, claro que Paulo se refere a servir o corpo de Cristo ali, nesse ambiente de igreja, ali você cumprir um ministério, ali um chamado dentro da casa do Senhor, é você evangelizar, é você fazer o ID, né, pregar o evangelho. Mas também Paulo, ele vai dizer que Paulo não deixa de lado justamente o trabalho dos empreendedores, porque ele vai dizer na obra do Senhor. Então, uma vez que você é cristão, empreendedor, você trabalha em prol do reino de Deus. Então, o seu trabalho, a obra no Senhor não é vão. E esse não é vão, né? Algumas traduções falam que não é inútil. Então, quer dizer que é um trabalho que vai, sim, repercutir, refletir na eternidade. Interessante também que ele vai dizer que lá vai citar Isaías, né? Que Isaías, se eu não me engano, 60, o capítulo 60, que eu não vou ler aqui porque é extenso, né? Ele faz uma transcrição aqui extensa, mas ele vai usar justamente essa passagem que Isaías, ele tem essa visão, que é linda e extraordinária. Eu vou botar aqui no vídeo qual é a exatidão da passagem aqui, para que você confira depois. Deixa eu ver. É uma visão profética de Isaías. Ele vai dizer que as nações trazem as suas coroas aos pés do Senhor, aos pés do trono do Senhor. Então ele vai dizer o seguinte, que se as nações que vão trazer, aí ele cita os navios, seu linho,
né, o seu ouro, enfim, vão trazer ali seus instrumentos, aquilo que eles criaram. Ele vai dizer as riquezas das nações, as riquezas das nações virão a ti. Então ele cita, né, o incenso de tal lugar, os camelos, os navios, e ele vai dizer, né, todos os rebanhos de Quedar se reunirão em torno de ti, os carneiros de Nabaiote te servirão, serão aceitos no meu altar, e eu glorificarei a casa da minha glória. Então aqui ele vai dizer, ele vai citar o seguinte, então a nossa criação, né, o fruto do nosso trabalho, nós podemos justamente levar ali ao trono do Senhor como um meio de adoração. Então, vamos lá que eu vou passar aqui para minha colinha. É certo, ele vai dizer, certo que pensemos que a obra do Senhor seja apenas o ato de servir a igreja e a evangelizar, participar de algum ministério. Mas Paulo, ele não vai excluir os outros tipos de trabalho, como eu falei, principalmente dos criadores e empreendedores. O que fazemos, e é muito importante que você entenda isso, o que fazemos, seja pintando aqui nesta terra, seja pintando, construindo, costurando, orando, ensinando, cuidando ou escrevendo poemas, permanecerá no futuro de Deus tudo que nós fazemos em prol do reino dos céus na eternidade. Então saiba que o trabalho que você faz hoje em prol do reino dos céus, ele irá sim refletir na eternidade. Ele vai dizer que a visão de Isaías e de João em Apocalipse mostra claramente que haverá cultura nos céus. Ele até diz que a gente costuma imaginar que o céu não vai ter nada para fazer, que vai cessar tudo, vai cessar a música, que vai ser assim, essa parte ainda mais criativa que nós fazemos. Então vai cessar. Para que pintura, né? Claro que o que Deus preparou é muito glorioso, mas vai entender que nós faremos nada, absolutamente nada. Mas ele vai dizer o seguinte, não, a visão de Isaías e João vai mostrar claramente que haverá a cultura dos céus, ou seja, o produto das nossas criações, que serão ofertas ao Senhor de adoração. Então você consegue, ele faz essa pergunta, você consegue imaginar a sua criação entrando na eternidade? Ele até cita algumas pessoas que ao longo do livro ele contou histórias e ele cita, né? Poxa, imagina fulano de tal trazendo suas artes, suas pinturas para o reino dos céus ali. Ah, imagina fulano de tal escrevendo seus poemas ou escrevendo canções e o músico tal tocando o seu instrumento. Então é isso. Realmente haverá cultura, haverá o que fazer, trabalho no reino dos céus. Mas não mais um trabalho penoso, um trabalho que aconteceu lá com a queda, a maldição que Deus deu a Adão foi que ele realmente comeria o fruto do seu trabalho com muito suor. Então, na eternidade não haverá suor, não haverá desgaste, não vai haver sofrimento. Então, vai ser um trabalho prazeroso, definitivamente prazeroso. Se você tem a oportunidade hoje de ter um trabalho assim prazeroso, então imagina na eternidade. Então, Deus não apenas nos chama a criar nesta vida, mas a sermos co-criadores com Ele na Nova Jerusalém. Deus pode pegar a sua criação e moldá-la para a sua criação redimida e consumada. O que você faz hoje tem valor para a eternidade. Então, que privilégio é. Então, saiba que o que você faz hoje, você pode sim levar a sua criação para a eternidade, que vai ser como uma oferta agradável, suave ao Senhor. É claro que o Senhor aqui não está querendo que você, preciso que
você faça algo para mim. Não, você vai dar o fruto daquilo que Deus te chamou, né? O fruto ali, o seu trabalho para aquilo que Deus te chamou. E a gente não sabe, aqui eu não tô querendo dizer que todo mundo vai ser empreendedor, que todo mundo vai criar, que todo mundo tem veia artística. Que você pode chegar para mim e dizer assim, mas Karine, eu não gosto, eu não sou criativa, ou eu nem gosto de pintar, eu não tenho dons, habilidades artísticos, manuais, não é isso. Estou dizendo que na área que Deus te chamou, né, aquilo ali especificamente, aquele ramo que Deus te chamou, você dá frutos sim nessa vida, mas saiba que esses frutos também irão para a eternidade. Então nós estamos aqui fazendo, construindo, inovando para a honra e glória do Senhor para toda a eternidade. Então saiba que Ele vai até dizer, olha, você está criando de tal forma que o Senhor verá o seu trabalho como uma oferta e um culto a Ele. Você pode imaginar o primeiro empreendedor recebendo as suas criações e gravando elas na obra-prima eterna dele? Se reimaginarmos o nosso criar como um meio não de nos glorificar, mas de glorificar a Deus e amar o próximo, como temos explorado neste livro, acho que já temos a resposta. Tem um vídeo que eu falei que nós fomos chamados para glória de Deus, né? Para dar glória a Deus. Então o que nós fazemos aqui? Tenho certeza que Deus levará em conta o que temos feito aqui nesta terra para a eternidade. Porque esse é o nosso foco, esse é o nosso objetivo, olhar para o alvo, que é Cristo Jesus, e olhar para a eternidade, com a perspectiva na eternidade. Então, é isso. Isso que acredito que seja de... Qual é a palavra? Ajuntar, acumular tesouros nos céus, que é o que vai durar de fato. Então, eu espero que você tenha gostado dessa série. Acabou. Recomendamos fortemente que você compre o livro, que você leia. Se você ainda assim é um empreendedor ou uma empreendedora, você gosta disso, de criar, inovar, enfim, você tem a sua própria empresa, recomendamos que você vai ter ali um aprofundamento, você vai mergulhar em histórias inspiradoras de pessoas que foram chamadas ali para arriscar verdadeiramente em prol do reino de Deus, né? Então eles usam de fato ali a sua habilidade, o seu dom para glorificar o nome do Senhor. Então nos vemos na próxima série, no próximo vídeo. Um grande beijo e até!